Boa tarde, meus amores, como vão vocês? Espero que todos bem. Bom, como de costume, todos os anos, ao se aproximar aí a data, né, do dia de Santa Sara, que é a padroeira do povo cigano, eu gosto de estar conversando com vocês alguns assuntos que eu considero bastante importante dentro da nossa sociedade, dentro da nossa perspectiva de vida, né? Falar um pouquinho de cultura, de costumes, hábitos, situações que nós podemos prevenir, nos livrar ou até mesmo melhorar. Dia 24 de maio comemora-se o dia de Santa Sara, é uma data muito especial para mim, até porque é o aniversário de um dos meus filhos, então se torna um dia ainda mais especial. Tem um assunto que eu gosto de trazer muito aqui para vocês, que eu sei que pode parecer assim bastante repetitivo, cansativo e muitas vezes até enjoativo para algumas pessoas que não concordam aí, né, em questão de cultura, enfim, de costumes, tá? Quem me conhece bem sabe que eu evito, né? Eu não gosto muito de assistir noticiários, de ficar assistindo televisão. Uma que eu não tenho tempo e outra que eu realmente não gosto porque muitas notícias ruins acabam baixando a minha vibração, principalmente se eu estiver em horário aí de atendimento, de trabalho. Mas enfim, sem mais delongas, né? Quem também me conhece sabe que eu estudo muito, né, o comportamento do homem e da mulher na sociedade, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil e dentro de alguns costumes que para nós é totalmente diferente, oculto. Tem pessoas que não têm acesso a algumas informações e eu percebo que quanto mais o tempo passa, menos valor as mulheres, nós mulheres, estamos tendo aí na sociedade, né? Na sociedade, eu falo pelo Brasil, mas no mundo em geral, né? Umas ainda seguindo costumes, regras, outras nem tanto. Mas eu costumo dizer que cultura nós adquirimos, nós criamos e seguimos a cultura que nós nos encaixamos melhor, que nós acreditamos ser melhor pra gente, no dia a dia, tanto no trabalho, como na família, como nos relacionamentos. E voltando ao aspecto notícia, assistir televisão, infelizmente, né? Alguns anos atrás eu fiz um vídeo, acho que há uns 8 anos atrás mais ou menos, eu fiz um vídeo falando sobre isso e eu gostaria que tivesse mudado a expectativa para melhor, mas infelizmente a expectativa ela está pior cada dia mais. Então as pesquisas dizem, né, que os índices aí de feminicídio, maus tratos contra as mulheres, agressão doméstica tem aumentado e muito, de uma forma exorbitante, né? E aí, infelizmente, temos, não por culpa própria, mas por cultura, né? Por costumes, temos ainda algumas mulheres que aceitam alguns comportamentos dos seus companheiros, achando ali ser normal, interessante, legal, enfim. Às vezes no começo pode até ser interessante, às vezes um ciúme, às vezes um palavrão, algo mais abusivo no início parece fazer parte, né, da conquista, mas na verdade não faz, né? O comportamento inicial, o modo como o homem trata uma mulher desde o início, ele já define, né, quem é aquele homem, o caráter dele, as intenções dele.
E do fundo do meu coração, se não é da intenção de vocês, se não é do sonho, do objetivo de vocês, viver um relacionamento abusivo, um relacionamento onde vocês sejam diminuídas, sejam machucadas, tanto na alma como na pele, no corpo, preste atenção e evitem, tá? Aquele velho ditado, né? É melhor andar sozinha do que mal acompanhada. Isso no geral ainda é muito válido, tá? Então não se deixem levar por carências, não se deixe levar por aparência, tá? Muitas vezes o rapaz, ele é muito bonito, ele tem ali no início algumas palavras de conquista que acabam pegando no fraco de vocês para aquele momento, ou talvez até numa carência que vocês estejam passando. E isso é muito perigoso, tá? E falando sobre cultura e falando sobre ciganos, né? Quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu aprendo, né, sobre a cultura cigana, sobre os costumes e de outros povos também, mais eu me sinto envergonhada de fato pelo modo como somos tratadas na nossa sociedade. Então, para os ciganos, né, a mulher, ela é a matriarca, né? A mulher é aquela em que dá a última palavra, porque os ciganos respeitam a intuição feminina. A intuição feminina diz muito. Então, uma mulher cigana, ela se posiciona com a sua intuição, ela dá a sua opinião e o cigano, ele ouve, né? Ele presta atenção com respeito. Uma outra característica é que existe, né, como houve aí o assassinato de uma cigana, né, o feminicídio também, que foi o primeiro, mas teve outras coisas por trás, mas enfim, existe, lógico, os problemas, mas é muito menos, né? E divide muito opinião, porque geralmente as ciganas se casam muito cedo, elas são prometidas, né? O casal é prometido, então geralmente a cigana, né? O cigano, eles se casam ali entre os 15, 16, 17 anos. Para nós brasileiros, né? É considerado criança, então às vezes a pessoa fala, mas casa muito novo. Mas também na nossa sociedade tem meninas de 12, 13, 14 anos que engravidam, né? E que perdem até a vida. Então, na verdade, essa cultura cigana foi por conta, né, de proteger a mulher cigana, né? O povo cigano, ele quis proteger a sua mulher, quis proteger a sua menina, né, a sua garota. Os pais protegem as filhas e, enfim, as mães protegem os filhos e assim por diante. Então, dentro da cultura cigana, casa-se muito cedo, mas também se tem a exigência do respeito, do cuidado, da prioridade, né? Os ciganos, eles priorizam ao máximo as suas mulheres, eles agradam as suas mulheres, né? Eu costumo usar muito transporte de aplicativo, né? E eu ouço muitas histórias e os homens têm por costume, né, falarem mal das suas namoradas, das suas esposas, das suas ficantes. Eles sempre grifam que elas são interesseiras, ou que elas gostam daquilo que é mais caro, ou que gastou um valor X para poder agradar, e enfim, isso é tão feio, né? E aí eu fico ouvindo cada história e eu sinto vergonha, muita vergonha mesmo, porque um homem que fala para outra pessoa, até mesmo para outra mulher que gastou o valor X para poder suprir ali aquele momento, ou aquela pessoa que parece ser interesseira, e enfim. E os ciganos, eles têm, né, de bonito a questão do agradar. E o agradar do cigano é um agradar genuíno, porque são gestos, porque são palavras, porque são cantigas, né? Raramente vocês vão ver uma cigana cantando.
geralmente vocês veem os ciganos cantarem, né? Porque eles cantam para a beleza das suas esposas, eles cantam para a beleza do teu povo, cantam para a beleza da tua família. Então a cigana, a mulher cigana, ela é muito mimada dentro do relacionamento, dentro do clã, desde o nascimento até a sua morte, né? Com muito respeito. E nesse genuíno é dado, né, presentes, é dado joias. Um cigano jamais dá uma joia para uma cigana e fica falando que gastou tanto, que foi um absurdo, que aquela mulher é interesseira. Porque não? Porque na verdade ele está fazendo aquilo pelo afeto, né, de homem, por ele ser homem, por ele querer agradar, por ele querer fazer com que aquela mulher se prenda a ele, seja conquistada, que os olhos dela brilhem por ele. E aí vocês vão falar, mas os ciganos são extremamente materialistas. Pode ser, pode até ser que eles sejam materialistas, até porque para os ciganos não existe nada concreto neste mundo além do material. Então, o que nós temos de concreto no mundo material? O que é o material? São bens, né? São objetos que você pega, objetos que você pode guardar, que você pode, enfim. São materialistas no modo positivo do crescimento, da prosperidade, da alegria. Só que os ciganos usam tudo que tem, né? Diferente de nós que guardamos uma joia para usar num dia especial, ou no casamento de alguém, ou que tira a melhor louça, porcelana só para receber a visita. Não, os ciganos usufruem do material, eles usufruem o tempo todo daquilo que é belo, daquilo que traz felicidade, harmonia, cor e vida para a família deles. Então, ainda falando sobre o relacionamento entre os ciganos, essa questão da valorização do homem perante a mulher, né, no clã cigano, é muito interessante, é muito bonito. E existem outras culturas também, tá? Existe a cultura africana, que poucas pessoas conhecem, tá? Os africanos, eu já falei em outro vídeo, os africanos, eles fazem vamos falar um ritual que se chama lobolo. Este ritual, o homem, ele tem que provar que ele é homem, que ele é digno de casar com aquela mulher, que ele tem condições de mantê-la, que ele não vai tirar ela de casa para ela passar necessidade, dificuldade, que ele vai agradá-la. Então, no lobolo, ele oferece presentes para toda a família. Ele leva presente para a mãe, para o pai, para a tia, para o vô. Quando vocês puderem assistir algum vídeo sobre isso, assistam. Se chama lobolo. É muito bonito. E lá, o homem que é rodado, como aqui, vamos dizer nas nossas palavras, ele não é aceito para casar. Da mesma forma que a mulher também não é. Aqui não, aqui o homem que é rodado, ele acha que ele é o maioral, que ele que vai ser o melhor, mas lá não funciona dessa forma. Bom, na Índia também existem muitas exigências, né? A cultura cigana também traz raízes da Índia, né? Os ciganos percorreram o mundo, né, percorrem o mundo, pisa em todos os chãos, em todas as culturas, né? Eles são conhecedores aí de muitos povos e eles vão agregando aquilo que é bom, né, para eles e vão descartando aquilo que é ruim. Então, eu sei que a data, né, do dia de Santa Sara é algo mais profundo, é algo mais espiritual, porém sendo uma santa mulher protetora do povo cigano, eu trouxe aqui essa ênfase, né, para vocês meditarem, para vocês analisarem até que ponto vocês estão se deixando levar
por relacionamentos que não agregam, relacionamentos que são de perigo, relacionamentos que diminuem vocês dentro da sociedade, que acaba com a autoestima de vocês. Eu levanto muito a bandeira das mulheres, muito, eu sempre levantei. Desde o início do meu trabalho, desde tudo que eu faço profissionalmente e também como ser humano, eu volto toda a minha energia para as mulheres, aprendendo, buscando e tentando agregar, adicionar aí no meu trabalho no dia a dia todas as ferramentas possíveis para poder ajudá-las. Mas também eu devo dizer que muitas mulheres, infelizmente, estão se deixando levar, né? Não faz questão, não se preservam, não olham para si, não se valorizam, às vezes não entendem o próprio valor ou não descobriram o próprio valor e acaba aceitando aí situações que são muito pequenas, né? E até chegar no final, que seria talvez uma agressão ou até mesmo perder a vida. Presta atenção, mulherada, presta atenção. Nem tudo vale a pena, tá? Nem tudo vale a pena. Um rosto bonito, palavras bonitas, ações condizem a tudo, tá? Tudo. Não aceitem ser desrespeitadas, não aceitem ser diminuídas, não aceitem o pouco. Aquela conversa de que, vamos crescer juntos. Mas espera aí, crescer juntos, tudo bem. Você precisa crescer? Onde é que você ainda precisa crescer? Porque nessa brincadeira de vamos crescer juntos, eu tô cansada de ver mulher se matando de trabalhar, sustentando o homem, sustentando a casa, sustentando caprichos de homens, né? Presenteando, se endividando, fazendo empréstimos, nessa história de que vamos crescer juntos. Eu acho que essa colocação, ela deve ser melhor pensada nesses tempos agora, tá? Não que a mulher, ela não tenha que auxiliar, pelo contrário, mulher é força. Como eu disse no início do jogo, os ciganos, eles pedem conselhos para suas esposas, eles não tomam decisões sem perguntar para suas esposas, para suas mães ou para suas matriarcas ali daquele clã. Para quem não sabe, matriarca é a mulher mais velha do clã. Ela é a mais respeitada, ela é a mais ouvida, enfim. Eu gostaria muito de dizer para vocês nessa tarde que as coisas estão muito, muito, muito delicadas para nós. Então, toda atenção redobrada ainda é pouco, tá? Não se deixe levar. Não vale a pena. Ainda existem pessoas verdadeiras, ainda existem pessoas de raiz, de culturas, ainda existem homens e mulheres de boa criação que seguiram a tua boa criação, que seguem as suas culturas, ainda existem pessoas buscando um amor verdadeiro e dispostos aí a se entregarem e se dedicarem. Então pensem bem, não se precipitem somente para não ficarem sozinhos e preservem a vida de vocês, mulherada, preservem. A vida é uma só, no sentido de que acabou aqui, teremos ali o outro lado, mas ninguém voltou para contar. Mas enfim, pense no agora, pense no hoje, pense em todas as batalhas, todos os esforços. Trabalhem a espiritualidade de vocês, a fé de vocês, seja lá qual for a religião, seja lá qual for a crença,
mas trabalhe a espiritualidade, o amor próprio, se conheçam, se perguntem, respeitem os seus próprios limites. Você é muito importante, você é muito sagrada, é você que traz a vida à Terra. Somos nós que geramos os filhos da Terra e trazemos ao mundo. Então nós somos um templo que devemos nos cuidar como joias. E eu desejo para todos vocês, minhas clientes, minhas amigas, quem me segue, que vocês recebam joias verdadeiras, que vocês vivam experiências que sejam afortunadas, que sejam positivas, alegre, feliz. Não aceitem menos que isso, tá bom, meus amores? Optcha! Um beijo no coração de vocês.